Olá, está começando mais um Ação Parlamentar. Desde já agradeço a sua companhia e te convido a continuar com a gente. Hoje vamos falar sobre o Diário Oficial Legislativo, que é publicado desde 2022 e usado para informar a população sobre o trabalho realizado pelos vereadores. E a Comissão de Esporte da Câmara tem acompanhado de perto o processo de concessão do estádio Matiz Pereira para a iniciativa privada. Tem ainda os detalhes de um projeto de lei que tramita aqui na Câmara e prevê multa para quem for flagrado usando drogas ilícitas em espaços públicos de São José. E uma rua do centro da cidade recebeu o nome de Euclides Miragaia, jovem que nasceu no município e entrou para a história do país na década de 1930. Se você não sabe por quê, fica por aí, que esse é um dos assuntos de hoje do Ação Parlamentar. Um documento importante para dar transparência ao trabalho da Câmara Municipal é o Diário Oficial Legislativo. Ele é publicado desde 2022, depois que os vereadores aprovaram lei para criar um instrumento usado para informar os atos parlamentares. Ele pode ser consultado pela internet por qualquer pessoa. Diário Oficial. Um jornal publicado todos os dias pelos governos federal, estadual ou municipal para divulgar decisões e atos do poder público. Aqui em São José, todo esse conteúdo fica a um clique da população e assim os moradores podem acompanhar e fiscalizar de perto as atividades da prefeitura. O que a gente precisa lembrar é que a administração pública, através do artigo 37, ela prevê na Constituição Federal 5 princípios: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade pública, a publicidade e a eficiência. Então, esse quarto princípio, a publicidade, ele necessita de um veículo que dê aos cidadãos, aos administrados, a ciência de tudo o que está acontecendo dentro da administração pública. E o veículo que é responsável por isso é o Diário Oficial, seja ele da União, seja ele do Estado, seja ele do município. Como o próprio nome indica, o objetivo de um diário oficial é justamente oficializar os atos do governo. Ele é fonte de transparência e ajuda o cidadão a conhecer as decisões da cidade. Se eu tiver processo, todos os atos do processo eles vão ser publicáveis. Se eu tiver uma lei, ela vai ser publicada. Se eu tiver uma portaria realizando o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Então, assim, o veículo natural para que eu dê publicidade a todas as pessoas é a publicação, que eu pego o documento, coloco no veículo que é o Diário Oficial e ali vai conter todas as regras, seja da lei, seja da portaria, seja da resolução. No Diário Oficial da Prefeitura, além da própria administração municipal, há publicações da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e do Instituto de Previdência. Boa parte do que acontece na cidade, como decretos, editais de concursos, portarias e leis sancionadas, estão lá. O Diário Oficial é onde estão todas as informações do município. Tudo que tem que ser publicizado tem que passar pelo diário. Então, assim, se eu quero saber um extrato de um contrato, se eu quero saber um edital de uma licitação, se eu quero saber notificação que foi dada, penalizações, tudo passa por lá. Então, o diário é onde acontece tudo da prefeitura. Tudo tem que passar por lá para ser publicizado. E o Diário Oficial de São José tem história. Ele foi criado em 1975, há quase 50 anos, e ganhou o nome de Boletim do Município. Na época, era uma edição impressa semanal. Foi assim até 2022, quando uma nova lei o transformou para versões diárias e digitais. Ele pode estar por palavra-chave. Eu quero pesquisar o nome de um contrato, de um objeto, como que está a licitação tal, como que está acontecendo aqui. Eu posso digitar a palavra-chave e ele vai achar e já me colocar exatamente qual que é a publicação. E não só isso, ele vai também, eu posso pesquisar por dia, posso pesquisar quais foram os da semana passada ou dentro de um período. Então, assim, o diário é fácil de acesso, está no site nosso, digita Diário do Município, você já vai encontrar. Já o Diário Oficial do Legislativo foi instituído em 2021 e teve a primeira publicação em março de 2022. O objetivo da Câmara era ter uma comunicação própria e mostrar tudo o que acontece aqui.
E o objetivo do Diário Oficial da Câmara é o mesmo de qualquer órgão público: dar transparência às ações do Legislativo. A Constituição da República é clara em dizer que um dos princípios que rege a administração pública é a publicidade. Então, tudo que a administração pública faz, e aí incluído também a Câmara Municipal, deve ser disponibilizado a toda a população para que tome conhecimento daquilo que está sendo feito com o interesse público a partir da Câmara Municipal. E aí nós instituímos o Diário Oficial do Legislativo, né, que veiculou sua primeira edição em março de 2022, e ali a gente veicula os nossos atos da mesa, as portarias, a gente veicula todas as contratações que são realizadas pela Câmara, os concursos públicos, enfim, tudo aquilo que a Câmara faz enquanto administração e também na sua função legislativa, tudo está ali no Diário Oficial. O documento da Câmara ainda apresenta a estrutura da mesa diretora e o contato de todos os vereadores. Para o Legislativo, garantir a publicação do diário foi um avanço para a gestão transparente. Ali está tudo que a Câmara faz. Como a Câmara é sustentada pelo imposto pago pelos cidadãos de São José dos Campos e pelas empresas que aqui se instalaram, para exercer o controle social, como tudo é público, é feito via Diário Oficial. Ali ele vai saber tudo o que está acontecendo na Câmara, como é que a Câmara está gastando dinheiro, quem que a Câmara está chamando para trabalhar nos seus quadros, concursos públicos são feitos, tudo que a Câmara faz está no Diário Oficial. E a advogada garante que dar aquela olhadinha no Diário Oficial, seja da Câmara ou da Prefeitura, é sempre importante para se manter informado sobre a cidade. Ao você tomar conta, né, ao você tomar conhecimento daquilo que está escrito, você interage melhor. Você sabe se vai ter, por exemplo, uma audiência pública, e as audiências públicas são mecanismos de participação popular. Eu, enquanto cidadão, que não tenho nada, assim, sou só uma pessoa que mora no bairro, eu posso participar e melhorar as políticas públicas daquela localidade. A gente fala agora de esporte. O Martins Pereira recebeu as primeiras partidas do Campeonato Paulista da Série A2 no início de 2024. A administração do estádio foi concedida à iniciativa privada no final do ano passado. O prazo de concessão é de 25 anos. A empresa vencedora deve fazer investimentos e poderá explorar comercialmente o espaço. E a Comissão de Esportes e Cultura aqui da Câmara acompanha esse processo. O Ivan chama o Martins Pereira de segunda casa. O estádio recebe os Jogos do São José desde 1970 e já foi palco de momentos que ficaram guardados na memória do torcedor. Gravado na mente, 89, na rua, Vila Tetuba. Meu pai lá, cansado, todo mundo, né? Aquela final que infelizmente a gente perdeu para São Paulo, né? Lá começou o amor mesmo, né? E aí tem uns momentos históricos, em 2000, quando a gente foi viajar, assistir um grande jogo com o Botafogo. E aqui no Martins, uma data, para mim, acho que todos são especiais. Eu acompanho, acho que estou com 43 anos, desde 17 anos, estou sempre focado aí com o time, acompanhando. Em outubro de 2023, o grupo que comanda o futebol do São José assinou a concessão do estádio por 25 anos e passou a gerenciar também a Casa da Águia. A decisão trouxe otimismo aos torcedores. A receita que vem para cá vem para o clube, é benfeitoria para o clube, é melhoria. A gente vê estádio, arrumando gramado, fazendo evoluções, a gente vê aqui projeto sendo ampliado, mais empresas patrocinando. Então, assim, a gente tem a nossa casa, a possibilidade de melhorias, né, de faturamento para o clube. Todo esse processo foi acompanhado de perto pela Câmara e também pelo vereador Renato Santiago, que além de ex-jogador de futebol, é o atual presidente da Comissão de Cultura e Esportes da Câmara. Para o parlamentar, a concessão do espaço foi um avanço para o esporte na cidade. Para o clube é um grande ganho. Você ter a concessão e a administração própria de um estádio como o Martins Pereira só traz benefícios, né? Você consegue montar toda a sua estrutura para receber os jogadores, comissões técnicas, nos dias dos jogos, você pode preparar com mais tranquilidade o estádio e pode, né, ordenar o uso do gramado, porque para a equipe profissional a gente sempre precisa de um gramado em alto nível. E como a concessão do estádio não é só o futebol que deve passar por mudanças. Possibilidade na alteração da estrutura, valorização da região do estádio, abertura também de outros empreendimentos e a realização de outros tipos de eventos também poderão acontecer aqui no Martins Pereira. O modelo de concessão, ele é bom para os dois lados, tanto para o poder público
quanto para a iniciativa privada. Nós temos em São José 2 casos de sucesso, né? O primeiro, a Arena Farmaconde, onde a prefeitura ela deixa de colocar recursos para manutenção, a iniciativa privada ela absorve esses recursos, em contrapartida ela repassa uma parte do lucro dos shows, dos eventos que acontecem na arena para a prefeitura e absorve essa manutenção. E aqui no Martins Pereira vai ser da mesma forma. A prefeitura deixa de gastar com manutenção, com a administração do estádio, isso passa a ser do grupo Oscar para o uso, né, do estádio, seja com futebol, seja em shows, em uma arena multiuso. E para que possa contar com shows, por exemplo, mudanças, reformas e algumas adaptações no estádio podem ser essenciais. Um trabalho que será fiscalizado pela Câmara e pela Comissão de Cultura e Esportes. Aqui nós temos um espaço num show, por exemplo, para mais de 20 mil pessoas, né? São estruturas que precisam ser montadas de forma adequada para que atenda ao público do show, mas também que atenda a comunidade que mora ao redor do estádio, que não pode ser prejudicada. Mas isso vai ser feito com muito planejamento, com muita organização e, sem dúvida alguma, eu tenho certeza que uma arena multiuso aqui no Martins Pereira, como já acontece na Arena Farmaconde, terá muito sucesso. Para a torcida, a expectativa também é de melhora. Questão de ampliação do estádio, que acho que futuramente a gente vai ter que ter. A parte de cadeiras hoje, ampliar, melhorar, parte de alimentação. Então são coisas que agora, com a gestão do próprio clube, vai ser melhor. A gente vai ter um estádio agora mais aconchegante para a torcida de São José e para os visitantes também, né? E mais do que favorecer o futebol, criar novos espaços de entretenimento e ampliar oportunidades de mercado, os trabalhos de reparo e cuidado com o estádio também são a certeza de que o Martins Pereira vai continuar fazendo parte da história da cidade. Você vê a quantidade de pessoas agora comercializando produtos, você vê agora que essa região ela começa a valorizar para alguém querer montar algum ponto de comércio, porque agora a gente vê que o fluxo começa a ficar grande. Sábado tem um jogo, você pode ter certeza que vai estar de 7 mil pessoas aqui, vai ter. Então esse pessoal consome, investe, gasta muito. A gente faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. Voltamos com o Ação Parlamentar e agora para falar sobre um projeto de lei do vereador Tomás Henrique e que tramita aqui na Câmara e prevê sanções administrativas para quem for flagrado usando drogas ilícitas em áreas públicas da cidade. Tramita na Câmara projeto de lei do vereador Tomás Henrique que prevê sanções para pessoas flagradas em áreas públicas consumindo drogas. Segundo o artigo 1 do projeto, utilizar, adquirir ou guardar ilícitos para consumo será considerado infração administrativa. A multa prevista é de R$ 500. Caso a infração seja cometida em locais como proximidades a estabelecimentos de ensino ou hospitais, o valor sobe para R$ 1.000. As autuações podem dobrar em caso de reincidência. A proposta define como drogas ilícitas substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificada em lei ou relacionada em atos normativos utilizados periodicamente pelo Poder Executivo da União. O projeto também lista locais caracterizados como áreas públicas. Entre eles estão avenidas, rodovias, ruas, praças, ciclovias, pontes e viadutos. A constatação de irregularidade, ou seja, a fiscalização, será feita por órgão municipal. A Polícia Militar vai manter o mesmo papel de abordagem aos usuários com foco na segurança pública. Ao abordar pessoas, a prioridade é a prevenção e o encaminhamento para tratamento. Na justificativa da proposta, o vereador Tomás Henrique afirma que essa não é só uma forma de punir, mas também de conscientizar e contribuir para a recuperação de pessoas. Ele explica que afastar os usuários dos espaços públicos impede que eles estimulem ou facilitem o acesso da população, principalmente de crianças. O projeto também estabelece uma alternativa para aqueles que receberem a autuação. O artigo 6 explica que durante o curso da infração, o infrator que se submeter voluntariamente ao tratamento para dependência terá o processo administrativo suspenso.
Esse psicólogo, membro da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, explica que a decisão de procurar ajuda é um passo decisivo rumo à recuperação. Ao escolher esse caminho, dependentes químicos encontram apoio especializado na reconstrução de laços. Elas têm um caráter terapêutico, que visa resgatar a contratualidade social desse indivíduo, resgatar uma série de coisas que necessárias para a vida em sociedade e que foram abandonadas ou negligenciadas em favor do uso de substâncias. Então, essas atividades têm esse objetivo. Mas, para que esse suporte emocional e terapias individuais e em grupo tenham efeito, é importante que o acolhimento do indivíduo aconteça de forma voluntária. É um acolhimento voluntário e transitório dentro do modelo residencial. Ou seja, quando eu falo transitório, significa que existe um planejamento, existe um tempo máximo previsto de permanência, no qual a reinserção social, o retorno do indivíduo à sociedade, ele é objetivado e pensado desde o momento da sua chegada. Mais uma pausa aqui no Ação Parlamentar e no próximo bloco você vai conhecer a história do jovem que emprestou o nome a uma rua do centro da cidade, Euclides Miragaia. É já já. Voltamos com o Ação Parlamentar. Euclides Miragaia, provavelmente você já ouviu esse nome e se mora aqui em São José dos Campos, deve ter passado pela rua, no centro da cidade, que recebeu o nome dele. O jovem nasceu aqui em São José dos Campos em 1911 e entrou para a história do país na década de 1930. Vamos acompanhar juntos essa história. Bem no centro da cidade, uma das vias mais movimentadas de São José. A rua Euclides Miragaia carrega uma homenagem a um joseense estudante de Direito marcado na história do estado de São Paulo. Desde a década de 1930, bem no início de 1930, já estavam ocorrendo várias revoltas, vários protestos no Brasil todo, né? E no dia 23 de maio de 1932, teve um evento em São Paulo, um protesto, no qual o Euclides Miragaia, ele era estudante de Direito, né? Ele estava em São Paulo por conta disso, ele também trabalhava no cartório do tio dele lá, e ele, junto com outros estudantes, junto com várias outras pessoas que estavam lá em São Paulo, participaram desse movimento no dia 23 de maio. Para entender o peso da homenagem, é preciso conhecer o momento político do país. A Revolução de 1932 em São Paulo foi um conflito contra a nomeação de Getúlio Vargas à presidência, que aconteceu 2 anos antes. Era uma resposta do Estado à centralização de poder. Euclides Miragaia foi um dos 4 estudantes que ficaram conhecidos como mártires de 1932. Eles participavam de um movimento contra o governo do então presidente Getúlio Vargas. A morte, durante uma manifestação, transformou esses nomes em símbolos da Revolução Constitucionalista. No dia 23 de maio de 1976, foi inaugurado um monumento erguido próximo ao banhado. O memorial relembra o nome de cada um deles: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Que ele, por ser jovem, por ser estudante de Direito e os outros 3 que também morreram junto dele, tiveram uma posição de destaque, né, na mídia, por, assim, terem, vamos dizer, perdido a vida pelo país, não é? Então, o nome dele e dos outros 3 que faleceram junto com ele naquele momento, porque outros acabaram morrendo também depois em decorrência desse evento, desse protesto, começaram a se chamar a atenção para essa Revolução de 32, porque se queria o quê? Tirar o Getúlio Vargas, que estava no governo provisório, para fazer uma nova Constituição, para terem novas eleições, para que os outros estados também tivessem representação no governo. Não houve nenhum conflito em São José, mas a cidade se tornou o caminho de soldados e também de provisões. Então, aqui em São José, embora a cidade não tenha participado ativamente da batalha, né, no fronte e tal, nós tivemos vários voluntários que foram para a batalha, as pessoas daqui faziam eventos, faziam rifas, faziam uma série de coisas para angariar fundos, para levarem para esse pessoal que estava lutando lá na frente de batalha, e toda São José dos Campos, todas as outras cidades aqui do Vale também contribuíram de forma indireta para esse conflito. Apesar das forças governamentais terem vencido o conflito, o movimento contribuiu para a redemocratização do Brasil e a nova Constituição, em 1934,
Em São José ficaram histórias e registros, como no cemitério Rodolfo Comorec, onde ainda está o túmulo de Miragaia. Mas como um gesto simbólico, os restos mortais já não estão mais aqui, foram levados para a capital paulista. Basicamente, hoje, o que se tem do Euclides Miragaia, que todo mundo conhece, é a rua, e o obelisco, o MMDC, muitas pessoas nem sabem que tem relação com o Euclides Miragaia, né? Então, apesar de que havia, nas décadas seguintes ao falecimento dele, toda uma movimentação em torno dessa história, da Revolução de 32, nós vemos que isso foi se perdendo também na memória da população, e que é muito importante, sim, apesar, como nós falamos, ele não ter sido o único, ele ter sido parte de um contexto maior, é importante também nós sabermos a participação de São José dos Campos nesse momento histórico para o país. É isso, pessoal. A Ação Parlamentar fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Aproveita para seguir as redes sociais da TV Câmara SJC. Lá tem bastidores. E não se esqueça que você pode assistir a programação pelo YouTube. Até a próxima semana e eu te espero sempre com mais informação aqui da Câmara Municipal. Tchau, tchau.